Olá pessoal, me chamo Fernanda, vamos entrando aí. Então temos hoje mais uma live aqui da Imunobiotech, né, proporcionada pela nossa equipe. E vamos aí entrando que logo em breve o Dr. Fernando Kreutz vai estar aqui com a gente para contar um pouco mais sobre as conclusões que a gente tem a partir desse mais de um ano, né, de pandemia, o que está acontecendo, dados, trazer dados sobre vacinas, trazer dados sobre tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos relacionado à Covid-19, né? Deixa eu ver aqui, acho que ele está entrando. Fernando, pode entrar, a gente deixa. Olá, olá. Tudo bom, Fernanda? Tudo Saudades certo. das nossas lives, hein, Fernandinha? Vou fazer um tempinho que a gente não fazia uma, já estava precisando, com né? saudade de conversar com todo mundo aí. É verdade, trazer dados, trazer conclusões, trazer parâmetros, né? Principalmente através do Imunoscov. Conseguir concluir coisas a partir de embasamento científico, né? É isso aí. E sempre uma informação qualificada, né? Importante sempre essa preocupação, né? Da gente passar a informação mais qualificada. Ferramenta que seja útil, né? Tanto para médicos quanto para pacientes e outros profissionais da área de saúde. Com certeza. Bom, então eu vou começar introduzindo, né, o Fernando Kreutz, tomar um pouco, né, essa experiência das lives para a gente ter uma ideia do histórico, né, do Fernando, do Dr. Fernando que está aqui com a gente. Então, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Médico, foi professor da URGS e da UBRA e também foi presidente da Associação Brasileira de Biotecnologia e conselheiro da Amprotec. Atua também como mentor de startups e investidor anjo. O Dr. Fernando tem experiência na área de medicina, biotecnologia, inovação e empreendedorismo, focado principalmente na área de ciências da vida, atuando em temas como imunoterapia, anticorpos monoclonais, imunodiagnóstico e nanotecnologia. Tem 9 patentes depositadas nos Estados Unidos, nas áreas de imunoterapia e vacinas anti-câncer, e 2 depósitos relacionados ao imunodiagnóstico da Covid-19, incluindo o desenvolvimento do Imunoscov. O pessoal está dizendo que está cortando um pouco a voz. Deixa eu ver uma coisa. A tua voz está bem cortadinha, Fernanda. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou tentar trocar. Tá, vamos lá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estamos de volta. Estamos de volta. Bate pedra. Agora foi? Agora tá melhor? Foi. Bem melhor. Botei aqui no 4G. O 4G não nos abandona. Bom, então, eu não sei se chegaram a ouvir um pouco do Fernando, do histórico dele. Querem que eu repita? Não, acho que tá beleza. Vamos para a Mita aí, porque tem muito assunto. A gente tentou buscar algumas perguntas aí. Eu quero ver a Fernanda me colar para ficar na nossa aulinha aí. Vamos lá. Bom, então essa semana a gente falou um pouco sobre a questão da resposta humoral e da resposta celular, né? A gente quer entender um pouco melhor, Fernando, quais são as principais diferenças desses dois tipos de imunidade, né? O que tu tem para falar sobre isso? E, claro, relembrando que as pessoas podem, depois da live, resgatar um pouco desses vídeos no nosso feed. Vamos lá.
Essa é muito legal que os assuntos esses de imunologia, né, que eram assuntos bastante restritos, né, a pessoas da área, né, cada vez mais as pessoas estão se interessando e isso é muito legal porque isso puxa realmente a informação, né? Bom, a gente tem que entender que o nosso sistema imunológico ele foi feito para nos defender de organismos estranhos, de coisas estranhas que a gente entra em contato, tá? Basicamente, a gente pode olhar o nosso sistema imunológico, ele tem dois braços diferentes dependendo da onde que está essa substância. Tá? Essa substância pode estar fora das nossas células ou pode estar dentro das nossas células. Tá? Se essa substância estiver fora das nossas células, tá? A parte do meu sistema imunológico que vai atacar essa substância, tá? São os meus anticorpos. É a imunidade que a gente chama de imunidade humoral. Tá? Quando a substância está dentro da célula, por exemplo, quando eu tenho vírus, ou, por exemplo, quando eu tenho uma mutação, por exemplo, no câncer, tá? O que acontece? Esses anticorpos eles não conseguem entrar para dentro da célula. Então, o nosso sistema imunológico tem um outro mecanismo de defesa, que é o mecanismo de defesa que a gente chama de imunidade celular. Tá? A imunidade celular é bastante complexa, ela envolve várias moléculas, envolve uma estratégia bastante diferente, né? E a gente tem atores diferentes, né? Quando a gente fala em resposta humoral, anticorpos, a gente fala de célula B, linfócito B, tá? E quando a gente fala em resposta celular, tá? A gente fala de um outro tipo de célula que é chamado de linfócito T. Tá? Então, a gente tem o linfócito B, que produz anticorpos, e a gente tem os linfócitos T, mais especificamente os linfócitos T citotóxicos, que cuidam, então, de mapear o que está acontecendo dentro das nossas células. O que é importante da gente entender do ponto de vista de Covid? Como é que isso afeta o Covid? Tá? A gente fez um Imuno Atualiza muito legal sobre essa história de imunidade celular e imunidade humoral. Está no nosso YouTube, está na nossa página do Instagram também. Quem tiver mais interesse sobre isso. É um assunto mais denso, mas é muito legal. Bom, o que acontece? Quando a gente entra em contato com o vírus, a gente tem que lembrar que o vírus ele não se prolifera fora das nossas células. Para ele se proliferar, ele tem que entrar para dentro da célula. Então, esse primeiro movimento do vírus de entrar para dentro da célula serve para quê? Para que o vírus entre para dentro da célula e comece a se replicar. Uma vez que ele entrou para dentro da célula e se replicou, ele é liberado e ele vai contaminar outras células. Tá? E, literalmente, quando um vírus infecta uma célula, ele produz bilhões de cópias virais. Ele produz um número enorme de cópias virais que vão contaminar outras células. Tá? Bom, o que acontece? Quando o vírus está fora da nossa célula, quando o vírus ainda não entrou dentro da nossa célula, ou quando o vírus saiu de dentro de uma célula e vai procurar outra célula, o que acontece? Anticorpos são extremamente eficazes nesse momento. Por quê? O anticorpo, ao se ligar no vírus, duas coisas vão acontecer. Primeira coisa que pode acontecer é quando eu tenho um anticorpo, e se esse anticorpo for direcionado contra a proteína S, né? Qual é a função da proteína S? A função da proteína S é justamente fazer com que o vírus se ligue na célula e consiga entrar. Tá? Então, se eu tenho um anticorpo contra essa proteína S, o que vai acontecer? O vírus não consegue entrar dentro da célula. Uma outra função desses anticorpos é recobrir o vírus e aí outras células de defesa, macrófagos, por exemplo, podem ir lá e limpar o vírus da nossa circulação. Tá? Então, quando o vírus estiver fora da nossa célula, show de bola, o anticorpo domina a situação. Quando o vírus está dentro da célula, aí eu preciso da imunidade celular. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso destruir essa célula que está infectada. Tá? Algumas vezes essa resposta pode nos ser danosa. Né? Se eu começar a destruir as minhas células, isso pode ser um efeito também danoso. Então, o nosso sistema está sempre tentando balancear essas duas coisas. Mais recentemente, né, saiu algumas publicações importantes dentro dessa área, tá, que confirmou uma visão de que a resposta humoral, portanto, os anticorpos, são fundamentais na resposta contra a Covid. Tá? Estão presentes nesse artigo, por exemplo, em particular, falou em 92%.
dos casos, tá? Então, assim, uma grande percentagem dos pacientes desenvolve, sim, anticorpos. E quando eu olho a imunidade celular, né, mais ou menos 70% dos pacientes, na verdade, desenvolve imunidade celular. Mas uma coisa importante da gente citar é que sempre eu tenho a imunidade humoral presente, tá? Somente imunidade celular, a gente não tem isso descrito como sendo algo protetivo. Então, é fundamental que eu tenha, sim, anticorpos contra a Covid. Ótimo. Bem esclarecedor. E o resto tá lá no feed, hein? Tem dois, depois tem um YouTube também falando de imunidade bem detalhado esse assunto. É muito legal, Isso. é um assunto bem interessante. Uma sugestão aqui para o pessoal é ali embaixo tem um aviãozinho. Se vocês tiverem alguém que tem interesse no assunto, quer saber mais sobre esse tema, manda clicando ali para os amigos, para os conhecidos e vamos compartilhar, mandar para frente esses conteúdos bons. Que particularmente eu acredito nisso. Vacinas diferentes apresentam respostas diferentes, Fernando? Como é que funciona isso? Bom, então assim, a primeira coisa que está bem definido, tá? A primeira coisa que está bem definido é que a doença, eu ter tido a doença, tá? E eu ter me curado da doença, tá? Me protege de novas infecções, tá? Então, o evento de reinfecção, que era algo que se falava bastante, tá? Ele, na verdade, é um evento extremamente raro, tá? Extremamente raro. Porque a pessoa, quando ela efetivamente teve a doença e quando ela efetivamente desenvolve uma resposta imune, essa resposta imune ela é bastante complexa. Ela envolve vários atores, né? Como a gente falou, imunidade humoral, imunidade celular, contra vários pedaços diferentes do vírus, que a gente chama de epítopos. Tá? E ela efetivamente nos protege de novas reinfecções. Então, esse é o primeiro conceito importante. Quando a gente começou a desenvolver, e saiu aquela corrida para a gente desenvolver vacinas, né? O que todas as vacinas buscavam? O que elas buscaram? Né? Elas buscaram justamente o desenvolvimento dessa resposta humoral, então, anticorpos, esse é o grande objetivo das vacinas, e contra um alvo, que é a proteína S. Né? E a gente falou qual é a importância da proteína S, né, para que a gente possa, então, efetivamente neutralizar, efetivamente impedir que o vírus entre para dentro das células. No caso do Covid, aconteceu uma coisa bastante interessante, porque normalmente quando a gente tem uma vacina existe o que a gente chama de uma estratégia vacinal. Né? Estratégia vacinal é quando eu desenho uma vacina, né, qual é o meu objetivo? O que eu estou usando, né, para produzir essa vacina? Na caso da Covid, na verdade, surgiram 4 tecnologias completamente diferentes, né, e que isso afeta, né, bastante não só o efeito dessas vacinas, né, mas também alguns dos efeitos adversos. Porque a gente está falando de estratégias vacinais bastante diferentes. Então, vamos rapidamente falar sobre isso. A gente já falou isso em outras lives. Né? A gente tem o vírus morto, né? O vírus morto, que é o exemplo da Coronavac. Né? Então, eu cresço o vírus e depois eu inativo esse vírus. Tá? Essa é uma estratégia bastante antiga, né? Já usada com bastante conhecimento. Essa estratégia vacinal é bastante conhecida. Tá? Nós temos o que a gente chama de vetor viral modificado. Vetor viral modificado, o que é? É um adenovírus, é um vírus que é um vírus que não apresenta, não é um vírus patogênico, né? E o que eu faço? Eu geneticamente modifico esse adenovírus, né, para conter justamente a proteína S. Né? Quais são os exemplos dessa vacina? A vacina da AstraZeneca, a Sputnik, né, a vacina da Janssen, tá? Da Johnson & Johnson, todas essas são vetores modificados. Tá? Já uma tecnologia um pouco mais conhecida, né? E a gente tem uma nova tecnologia, completamente nova, que nunca tinha sido usado antes, que são as vacinas chamadas vacinas de RNA. Tá?
O exemplo dessa vacina de RNA é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, que aqui no Brasil a gente tem da Pfizer, ainda não temos aqui no Brasil a Moderna. Existe uma quarta estratégia que a gente ainda não viu nenhuma vacina aprovada, mas em breve acredito que a gente vai ter, que é a vacina de subunidades, onde eu uso, então, apenas a proteína para imunizar o paciente. Tá? Essas diferentes estratégias vacinais geraram o quê? Geraram vacinas que têm eficácias diferentes. Né? Cada uma dessas vacinas, de acordo com seus estudos clínicos, tá? Ela gerou eficácias diferentes. E qual foi o objetivo dessas vacinas? Quando a gente desenvolveu a vacina, o objetivo era mimetizar essa resposta humoral, tá? E o objetivo que essas vacinas foram testadas foi no sentido de impedir ou diminuir os eventos, a doença, o surgimento de sintomas ou o surgimento de doença grave. Tá? Então, essas vacinas, existem algumas vacinas que a gente chama de vacinas esterilizantes. O que é uma vacina esterilizante? É uma vacina que procura inibir que haja o contato, a transmissão do vírus. Tá? Nenhuma das vacinas da Covid, né, são vacinas esterilizantes. Todas elas têm como objetivo dessas vacinas justamente diminuir a gravidade da doença, tá? Diminuir a gravidade da doença, diminuir a hospitalização, diminuir o número de óbitos. Tá? Mas ela não tem como objetivo, elas não foram desenvolvidas com o objetivo de evitar, né, a transmissão da doença. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a doença vai continuar sendo transmitida. Obviamente que esse nível de transmissão diminui por causa da vacina, mas ele continua. Né? Mas qual é o grande objetivo, então, dessas vacinas? É fazer com que a pessoa vá desenvolver, vai pegar a doença, vai desenvolver a doença, mas essa doença vai ser uma doença branda, vai ser uma doença leve, vai ser uma doença com poucos sintomas e sinais. Então, esse foi o grande objetivo das vacinas. Bom, essas diferentes estratégias vacinais fez com que a gente tivesse vacinas que têm eficácias diferentes. Tá? Então, vamos avaliar a questão, por exemplo, Hoje no Brasil, um dado importante, tá? Um dado importante no Brasil, a vacina mais usada, nós temos duas vacinas que são as mais usadas no Brasil, tá? É a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina, então, é um vetor modificado, tá? Na verdade, é um vetor de chimpanzé modificado, tá? E a Coronavac, que é um vírus morto. Tá? Então, essas são as duas vacinas que a gente tem mais predominantemente no Brasil. A AstraZeneca, 46% das pessoas vacinadas no Brasil usaram a AstraZeneca e 45% é com a Coronavac. Tá? Depois aparece a Pfizer com 8%. Tá? 8 a 9%, e depois a gente tem a da Janssen, que tem pouco mais de 1%. Então, a grande maioria, então a gente tem dois tipos principais de vacina, né, utilizados no Brasil, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Coronavac. Tá? Bom, essas duas vacinas, quando foram feitos os estudos clínicos, nós sabíamos que eles tinham uma eficácia baixa, relativamente baixa. A Coronavac, no estudo clínico que levou à aprovação, apresentou uma eficácia de pouco mais de 50%. Pouco mais de 50%. Tá? A vacina da AstraZeneca, os estudos, tem alguma discussão em cima dos estudos, mas estava se falando em torno de 75% de média de resposta a essa vacina. Bom, o bacana é que com o Immuno-S Covid-19 e com as características únicas desse exame, tá? Por que esse exame é tão diferente? O que esse exame tem de diferente? Tá? Primeira coisa que esse exame é completamente diferente é o fato de que ele usa a proteína S inteira. A proteína S, ela é uma proteína bastante complexa, ela tem mais de 1.300 aminoácidos, tá? Ela tem diferentes regiões, ela tem a região S1, a região S2, tá? E o que acontece?
normalmente, quando a gente começou a se desenvolver os ensaios, o que se começou a fazer? Ao invés de usar a proteína inteira, porque é complexo de fazer isso e é caro, é uma proteína cara de ser produzida, as empresas começaram a usar fragmentos menores. Então, ao invés de eu usar toda essa proteína S, né, eu comecei a usar fragmentos menores. Tá? Qual é o problema de usar um fragmento menor? O problema é que a gente tem, nas proteínas ou nos antígenos que a gente entra em contato, a gente tem o que a gente chama de epítopos. O que são epítopos? Epítopos são os alvos onde os nossos anticorpos vão se ligar. Então, se estima que a proteína S tenha 50 a 56 epítopos diferentes. Então, você imagina, são 56 anticorpos diferentes que podem se ligar ali. Se eu começo a usar um pedacinho menor, menor, menor e menor, o que vai acontecer? Eu vou começar a detectar menos anticorpo. Tá? Então, essa é uma primeira característica. Segunda característica. Nós descobrimos, e outros grupos também reportam isso, que carboidratos que estão presentes nessa proteína são fundamentais na resposta imune. Então, se eu uso só um fragmento, eu não consigo detectar esses anticorpos. Então, essa é uma primeira característica do Immuno-S-COVID-19 que é muito importante. Segunda característica que a gente conseguiu desenvolver é o seguinte: nós conseguimos avaliar a resposta das pessoas antes de existir a Covid-19. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Com amostras de soro que nós tínhamos guardado, né, junto com a parceria e com a PUC aqui do Rio Grande do Sul, amostras que nós tínhamos guardado de antes de existir a pandemia. Tá? E por que essas amostras são importantes? Porque eu sabia como é que era a resposta imune antes de haver esse vírus. Então, a gente conseguiu, com isso, classificar os pacientes em 4 grupos bem distintos. Pacientes sem resposta imunológica, com resposta imunológica indetectável, ou resposta humoral indetectável. O que a gente chama de resposta cruzada nível 1, resposta cruzada nível 2. O que é essa resposta cruzada? O que quer dizer isso? Esses epítopos, esse pedacinho do vírus, né, o que acontece? Por questões evolutivas, eles podem se repetir de um vírus para o outro, ou de uma espécie de coronavírus para outra. Então, o que acontece? Quando eu entro em contato com o vírus, eu gero a minha resposta imune, pode ser que alguns desses anticorpos também se liguem num outro vírus. E isso é o que a gente chama de resposta cruzada, que é importante, ela ajuda a começar a resposta imune. Então, a gente tem indetectável, a gente tem cruzada nível 1, cruzada nível 2. Qual é a diferença das duas? É a concentração, a quantidade que eu tenho. E, por final, eu tenho a resposta imune pós-Covid. Então, a gente sabia quantas unidades, isso foi um outro diferencial que a gente fez, a gente criou uma unidade arbitrária, né? E com essa unidade a gente conseguiu classificar esses pacientes e a gente criou um algoritmo que eu consigo classificar o paciente onde ele está. Então, eu sei que hoje o nosso nível de corte é 137, igual ou maior do que 137 unidades. O que quer dizer isso? A gente sabe que, estatisticamente, que 97,5% dos pacientes que se curaram da Covid têm níveis acima deste valor. Acima de 137, igual ou superior a 137. Então, com isso, eu tenho um teste diferenciado, um teste que eu consigo classificar o paciente e um teste que está detectando a totalidade desses anticorpos contra a proteína S. E a última inovação que a gente fez foi adaptar essa tecnologia para a coleta em papel filtro, que permite coletar esse material em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, esses são os grandes diferenciais do Immuno-S-COVID-19. Uhum. Ótimo. Obrigada, Fernando. Assim, ó, sobre isso também é interessante, que tem bastante gente que faz o exame
o imunoSCOV-19, né? E acaba tendo um nível muito baixo de anticorpos, né? Uma baixa unidade de IBBR, né? Então, o que eu faço se eu tenho esse índice, essa unidade baixa, né? Qual é a recomendação, né? Eu posso tomar outra vacina? Não posso? Né? Como é que tu recomendaria nesse caso? Vamos lá, Fernandinha. Primeira coisa que a gente tem que entender. Você se lembra quando a gente falou lá que as vacinas tinham eficácias diferentes, tá? E isso era algo que a gente já sabia. Do início a gente já sabia. A gente já sabia que tinham eficácias diferentes, tá? Então, não é uma surpresa que quando eu testo esses pacientes que fizeram essas vacinas, eu tenho níveis de resposta diferentes. Tá? Então, isso não é nenhuma surpresa, não é algo inesperado, é algo esperado. A gente sabia que isso iria acontecer. Porque quando se falava, tem uma resposta de 50%, não é que gera 50% de resposta naquele paciente. É o que vai acontecer é que vão ter pacientes que não vão ter resposta nenhuma e vão ter outros pacientes que vão ter uma resposta adequada. Então, assim, esses são os dados que a gente tem, a gente avalia mês a mês, a gente está sempre avaliando os resultados dos pacientes, justamente para a gente ficar atualizando esses números, tá? E eu tenho alguns números aqui que são números bem importantes, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, então, só para a gente definir, duas variáveis importantes. Primeira variável importante, quantas unidades IBBR ter a doença, qual é a média de resposta imunológica que eu desenvolvo, tá? Então, essa é a primeira variável. A segunda variável é quanto % das pessoas, tá, desenvolvem níveis acima dos 137, que é o nosso corte, tá? Então, vamos olhar esses números aqui, que são números bem importantes. Primeira coisa, quem teve a doença, quem efetivamente teve a doença, qual é a média de resposta em unidades que a gente tem? 180 unidades. 180 unidades é a média, tá, dos pacientes pós-Covid. Sem vacina, só teve a doença, 180 unidades é a nossa média. Quanto % desta população tem níveis acima de 137, iguais ou superiores a 137? 97,5%. Tá? O pessoal que gosta de estatística vai saber que é aquela história do desvio padrão, né? A média menos 2 desvios padrões para baixo para a gente estabelecer esse corte de 97,5%. Então, 180, 97,5%. Vamos lá. Quem fez a Coronavac completa. O que quer dizer Coronavac completa? Fez as 2 doses da Coronavac e coletou o exame pelo menos 30 dias depois da segunda dose. Tá? É o que a gente chama de um paciente que fez o esquema de vacinação completo. Tá? Qual é a média? Qual é a média desses pacientes? 151 unidades. 151 unidades. Então, 180 pós-doença, 151 pós-Coronavac. Tá? Quanto % dos pacientes que fizeram as 2 doses da Coronavac, quanto % desses pacientes atingem esse nível acima, igual ou superior a 137 unidades, que é o nosso corte? 55%. 55%. Quer dizer que 45% dos pacientes que fazem as 2 doses da Coronavac não atingem este nível de corte. Tá? Isso está muito próximo da eficácia da vacina, que a gente falou que era... A gente não, né? Os estudos que foram publicados mostraram 50% de eficácia. Então, é exatamente isso. A gente sabe hoje que os pacientes que fizeram a Coronavac, a metade deles, um pouquinho menos da metade, não desenvolveram uma resposta imunológica compatível com a resposta pós-Covid. Tá? Isso está sendo comprovado, né, pelos nossos estudos que a gente constantemente está fazendo. Bom, quem faz a AstraZeneca, vocês lembram que a AstraZeneca tem uma eficácia mais alta. Né? A eficácia da AstraZeneca chega lá nos seus 75%, 76%. Tá? Qual é a média de unidades desses pacientes?
215. Como vocês se lembram, 180 pós-Covid, 215, tá? Depois das 2 doses da vacina da AstraZeneca. Qual é a percentagem de pacientes que tem níveis acima do 100, igual ou superior a 137? 82% dos pacientes. Tá? Então, quer dizer que a vacina da AstraZeneca é melhor do que a vacina da Coronavac? Sim, nós já sabíamos isso de saída. Tá? Nós já sabíamos que a eficácia da Coronavac era inferior à eficácia da vacina da AstraZeneca. Tá? O que nós temos que entender é que a primeira questão, e a gente falou isso várias e várias vezes, né? Qual é a melhor vacina para eu tomar? A melhor vacina para eu tomar é aquela vacina que eu tenho disponível. Tá? Isso é fundamental. Se eu estou numa situação de crise, se eu estou numa situação onde eu não tenho uma alternativa, vacinar com a melhor vacina que eu tenho é a minha alternativa. Tá? O que é importante da gente entender é que nós vacinamos com a Coronavac e hoje, vocês se lembram que eu falei que os números são muito parecidos, né? Mais ou menos a metade tem a Coronavac e a outra metade tem a vacina da AstraZeneca. Mas o que aconteceu em particular? Quando nós começamos a vacinar, nós começamos usando a Coronavac. Então, nós vacinamos as populações de maior risco, que eram os idosos, os profissionais de saúde, com uma vacina que tem menor eficácia. Então, isso foi uma situação que aconteceu porque era uma questão de emergência e é uma situação que a gente tem que hoje enfrentar e ver o que nós vamos fazer a partir disso. Tá? Então, assim, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber se eu fiz a vacina, se realmente eu gerei uma resposta imune compatível com o pós-Covid. Porque se eu não gerei a resposta imune, o que eu sei? Eu sei que eu não tenho essa resposta imunológica. Então, o que eu tenho que fazer? Número 1, eu tenho que ter redobrado o cuidado, né? E nós vamos ter que, como sociedade, resolver isso de alguma forma, que é o quê? Revacinar essas pessoas. Já está se discutindo isso. Vamos dar uma terceira dose. Eu sou da opinião que melhor seria usar uma estratégia vacinal diferente. Então, se a pessoa usou, por exemplo, a Coronavac, usa uma outra vacina. Se a pessoa usou a da AstraZeneca, use uma outra vacina. Lembrando, de novo, todas as vacinas vão apresentar pacientes que não desenvolvem uma resposta imune. Tá? Nos Estados Unidos, é estimado que 11% dos pacientes não tenham desenvolvido uma imunidade específica necessária. Tá? E isso que lá eles têm usado predominantemente as vacinas de RNA. Tá? Então, assim, os nossos dados vão colaborando com o que era realmente esperado, né? E está se transformando numa ferramenta extremamente útil para a gente conseguir justamente identificar aquelas pessoas que, apesar de terem feito a vacina, elas não estão protegidas. E eu não posso botar uma peneira na frente do sol e dizer assim, bom, não quero nem saber quem são essas pessoas. Né? Eu preciso sim ter uma ferramenta que seja uma ferramenta adequada para eu poder medir a esses pacientes. Ótimo. Bom, e também assim, hoje, o que a gente sabe com relação à resposta imune pós-doença e pós-vacina? Tu tem como estabelecer, talvez, esse comparativo entre essas duas respostas imunológicas, Fernando? Para a gente começar a se encaminhar um pouquinho mais para o final. Já, Fernanda? Já estamos. Não pode, mas tinha um monte de coisa que eu queria falar, Fernanda. Uma coisa que é importante, tá, pessoal? Será que mais é melhor? Né? Essa é uma pergunta. Existem alguns trabalhos que mostram, né, que essas vacinas com maior eficácia gerariam sim uma resposta imune maior. Né? E é o que a gente está vendo. Né? Na verdade, está demonstrando isso com os nossos números. Né? Mas a verdade é que a gente não sabe. Tá? A gente não sabe, até porque a melhor, vamos dizer assim, a melhor imunidade que eu gero é a imunidade
doença, né? Essa que protege mais, né? O problema da doença é que eu pego a doença e posso morrer da doença. Então, é importante eu ter uma estratégia vacinal adequada. Fernandinha, uma dose ou duas doses, hein? Não sei. Será que uma dose é o suficiente? Pessoal, não é o suficiente. Não, para quem não teve Covid, né? Para aquele paciente que não desenvolveu a doença anteriormente, né? Fazer uma dose só da vacina não é o suficiente para atingir esse nível de proteção. E vou dar os números para vocês, tá? Quem faz uma dose da Coronavac, apenas uma dose da Coronavac, a média de resposta imunológica é 145. Quem faz duas doses da Coronavac, esse número vai para 151. Tá? No caso da AstraZeneca, a diferença é maior. Quem faz uma dose fica com 166 e quem faz duas doses fica com 215. Então, a gente sabe que duas doses da vacina, para quem não teve Covid, é fundamental. Tá? Não dá para parar no meio do caminho. Eu fiz uma dose, eu tenho que fazer a segunda dose. É fundamental que eu faça isso. Tá? Por quê? Porque os pacientes que fazem só uma dose não se protegem, não atingem aqueles níveis que a gente estabeleceu, que a gente determinou com esse estudo que a gente fez, que são os níveis adequados pós-doença. Tá? Outra perguntinha, que é uma pergunta importante. Tá, e se eu tive a Covid? Se eu tive a Covid, o que acontece se eu tive a Covid e se eu me vacinar? O que vai acontecer? Se tu te vacinar depois da Covid, esses níveis vão aumentar. Tá? E eu vou mostrar os números. Tá? Olha só, pós-Covid, a média dos pacientes pós-Covid, tá? Nesse estudo que a gente fez, 176. Tá? Vocês lembram que eu falei que a média era 180? 176 para 180 é um número bem parecido. Tá? E quem fez a vacina, quer dizer, teve a doença e fez a vacina, para quanto que foi essa imunidade? 235. Então, a gente sabe que fazer a vacina depois da doença aumenta ainda mais, faz o que a gente chama de um boost, aumenta essa resposta imunológica. Uma outra coisa que a gente encontrou e que vai de encontro da literatura é que talvez esses pacientes que já tiveram a doença, eu não precise de duas doses da vacina. Talvez uma dose só depois seja o suficiente. Vamos ver número? Vamos ver número para ver se da onde que tira isso. Olha só, se eu tive Covid, tá? Se eu tive Covid e eu faço a Coronavac, tá? Uma dose da tive Covid e faço uma dose da Coronavac, tá? O meu nível vai para média, 196. Se eu fizer as duas doses da Coronavac, vai para 220. Então, de 196 para 220, na verdade, não é estatisticamente diferente. Tá? Se eu fizer da AstraZeneca, depois da Covid, 270. E se eu fizer as duas doses, 297. Então, o que a gente está demonstrando? Que talvez aqueles pacientes que já tiveram a Covid, eu não preciso fazer duas doses. Uma dose só já seria o suficiente. Por que isso é importante? É importante porque eu posso manejar efeito adverso com isso e é importante porque eu tenho escassez da vacina. Então, esse uso racional das vacinas, que é uma coisa que a gente vem batendo há algum tempo, é muito importante. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, Fernando. Não sei se eu já vou para ela ou ainda não. Mas uma pergunta assim, ó, caliente, tá? Caliente. Tu está pronto? Manda bala. Tá. Bom, então a gente tem esses dados, né, do Imunoscov, algumas coisas que ele nos permite concluir, né, uma estimativa. E aí, então, eu queria te propor um cálculo, tá? Um cálculo médio com base no exame, tá? E com base no que está saindo por aí. Qual a porcentagem de imunizados no Brasil, tá? Imunizados, seja por vacina, seja por doença. Qual é o teu cálculo com relação a isso? O pessoal que nos acompanha, há um tempo atrás, quando a gente fez uma live com o Guilherme,
né? A gente estimou esse número, né? E eu me lembro que na época eu estimei que era perto de 50%, tá? Perto de 50%, tá? Hoje, qual é esse número? Quanto que eu acho? Na verdade, a gente fez um cálculo e eu vou dizer como é que a gente fez esse cálculo para que vocês nos acompanhem no raciocínio, tá? Eu acredito que hoje no Brasil, considerando a situação vacinal que a gente tem no país, considerando os pacientes que fizeram a primeira dose, pacientes que estão totalmente vacinados, pacientes que tiveram a doença, tá? Eu estimo que a gente está chegando perto de 75% da população brasileira tenha gerado imunidade, tenha gerado anticorpos, tá? Anticorpos específicos contra a proteína S, que é o nosso objetivo. Tá, mas como é que eu cheguei nesse número? Vamos acompanhar o raciocínio. Bom, primeira coisa importante, tá? A gente tem um segmento de pacientes que a gente chama NEM. O que é NEM? É o paciente que não tem história de infecção por Covid, que não fez PCR, que não teve sintoma e que não se vacinou, tá? É o NEM, tá? Bom, em abril, quando a gente fez um levantamento, aproximadamente 15% das pessoas que faziam o Imuno-S-CoV tinham esse nível, mesmo sendo NEM. Hoje, esse número tá chegando a 30%. Então, pacientes que não têm história, não desenvolveram a doença, não se vacinaram ainda, 30% desses pacientes têm níveis compatíveis acima daqueles 137, que é o nosso corte. Tá? 30%. Então, 30%, tá? 30% da população brasileira vai dar aí os 63 milhões de brasileiros. Tá? Depois, a gente tem o número de casos. Né? A gente tem 20 milhões de casos confirmados de Covid. Tá? Eu fiz uma estimativa de que, na verdade, esse número possa ser multiplicado por 2. Por que isso? Porque tem muitos casos que não são efetivamente reportados. Tá? Então, se eu tive 20 milhões de casos, tá? Eu confortavelmente digo que a gente teve o dobro, na verdade, de doentes. Tá? Então, eu tenho 63 milhões de pacientes em decorrência desse NEM. Eu tenho 40 milhões que são pacientes que tiveram a doença. Tá? E aí o cálculo fica um pouquinho mais complexo, porque agora eu tenho os vacinados. Tá? O que recebeu uma dose e o que recebeu 2 doses. E com isso eu consigo quantificar, baseado naqueles dados de eficácia e baseado nos dados que a gente tem gerado, tá? O que isso representa em termos de proteção. Tá? Então é uma conta aí um pouquinho mais complexa, mas eu teria mais ou menos 31 milhões que estão totalmente vacinados porque tomaram as 2 doses, e eu teria mais 32 milhões que estão protegidos porque fizeram apenas uma dose, tá? Considerando. Então, isso nos leva a mais ou menos 168 milhões de brasileiros que têm ou teriam algum grau de imunidade, né? Por essas diferentes coisas. Ou porque desenvolveu uma doença sintomática, ou porque teve a doença, ou porque se vacinou. Tá? Não existe mágica aqui. Para eu gerar a resposta imune, eu tenho que ter entrado em contato com o vírus ou ter sido vacinado. Então, a gente está chegando perto, né, de 75% das pessoas com imunidade. Uhum. Yay! Não foi tão difícil. Talvez seja essa uma explicação, né? Por que a gente está vendo um declínio, né, no número de casos e no número de diminuição na mortalidade, né? Nas mortes por Covid. Né? É uma questão de ciclo, né? Uma questão de ciclo. Mas fundamental, o que é? Fundamental é que eu acompanhe, que eu saiba quem são esses pacientes. Tá? Porque isso vai me direcionar em termos de estratégias, que estratégias eu vou fazer e que estratégias vacinais eu vou fazer. Tá? Porque se eu tenho uma pessoa que tem um alto grau de exposição, né, ou que é um paciente que tem fator de risco, é fundamental para que eu saiba
o que tem aquele paciente, que imunidade que aquele paciente tem, né? Porque, de novo, se lembrem, né? A gente acabou usando a Coronavac, né? Porque era a vacina que a gente tinha disponível, tá? E é a vacina que apresenta, infelizmente, a menor eficácia e produz menos anticorpos, como os nossos estudos estão demonstrando. Ótimo. Fernando, aqui tem uma questão também que já estava sendo bastante perguntada, que para entender um pouco, na verdade tu já explicou um pouco disso, tá? Mas assim, como é que a gente consegue encaixar o Imunoscov, a necessidade do Imunoscov nesse contexto, né? Nesse cenário de vacinas, de acompanhamento, de diagnóstico, né? Tu quer falar um pouco sobre isso? É o que a gente estava comentando, né? Lembrando sempre, o diagnóstico de fase aguda não é feito com teste sorológico, tá? O diagnóstico de fase aguda é teste de antígeno e PCR, tá? O que a gente sabe é que no pós-Covid, tá? Isso é um dado importante também, Fernanda, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu tive Covid, tal, eu fiquei mal e tal, e a gente dosa os anticorpos e não tem anticorpos, ou não tem níveis de anticorpos. O que quer dizer isso? Duas coisas a gente está observando, tá, pessoal? Primeira coisa, às vezes tu pode ter sintomas por outra virose, né? Por outra doença que causa os mesmos sintomas da Covid, né? Outros tipos de vírus que causam exatamente os mesmos sintomas. Então, eu posso ter tido esse quadro sintomático, mas foi causado por um outro vírus, tá? Uma segunda coisa que a gente tem observado é que pacientes que têm uma doença muito leve, com poucos sintomas, esses pacientes, às vezes, não geram uma resposta imune adequada. Tá? Então, isso a gente tem observado. E a gente tem visto também que pacientes que têm doença grave, esses desenvolvem resposta mais exuberante. O que é de esperar, né? Não, é algo bem esperado. Uhum. Vamos ver. Temos algumas perguntinhas aqui na nossa caixinha de perguntas. Bom, eu vou passar para a nossa última pergunta aqui, e se sobrar tempo, a gente vai para as perguntas da caixinha. Pode ser? Abaixo de 137 não está imune? Não está. Abaixo de 137 significa o quê? Você se lembra que quando a gente fez esse estudo, o que a gente olhou? A gente olhou, tá, mais de 800 pacientes que tinham se curado da Covid. Tá? Tinham se curado da Covid e qual era a resposta imune que esses pacientes tinham. Então, na verdade, abaixo de 137, eu tenho apenas 2,5% dos pacientes. Então, a probabilidade de eu ter realmente uma resposta, ela é 2,5%. É muito pequenininha. Tá? Fernandinha, variantes, Fernandinha. Tu tem que me perguntar sobre variantes. É isso que eu ia perguntar, exatamente agora. Essa era a derradeira. Bom, vamos falar sobre algo polêmico. Nem tanto, não sei. Bom, quais são as tuas conclusões? O que tu percebes sobre a questão das variantes, né, no Brasil e no mundo, Fernando? Vamos falar sobre isso, que é algo que nos assusta um pouco, né? Variantes é algo totalmente esperado dentro de uma virose com as proporções que a gente tem na Covid, né? O vírus, né, é da natureza viral, né, ele ter mutações. Essas mutações estão sempre presentes nos vírus. Tá? Isso não é nada de novidade. Na verdade, o SARS-CoV-2 ele tem um sistema, na verdade, que corrige alguns dos erros, algumas das mutações que ocorrem nele. Tá? Então, essas alterações são alterações que vão acontecer e que, pela dimensão da doença, pelo número de pacientes, né, é esperado que isso vai acontecer. Então, a gente tem uma coisa que é a evolução. O que é a evolução? Eu tenho a mutação e eu tenho uma vantagem competitiva. Tá? Qual é essa vantagem competitiva? Essa vantagem competitiva é que é um vírus que contamina, mais contaminante. Né? Quando a gente começou a pandemia, eu podia ter uma pessoa na família que tinha doença e os outros membros da família não desenvolviam. Hoje, quando eu tenho um paciente que pega a Covid, toda a família pega a Covid. Tá? Por quê? Porque a doença se tornou mais contagiante. E por que isso? Porque isso é uma vantagem para o vírus. Se o vírus contamina mais pessoas, o vírus aumenta o seu número. Então, a gente como espécie, está lutando contra a evolução viral.
Então, do lado, o vírus está se adaptando, do outro lado, a gente está se adaptando ao vírus. Então, essa é essa batalha. Quem é que nos protege? É o nosso sistema imunológico. A gente tem que entender, vocês lembram quando eu falei lá que a gente tinha aqueles 155, 156 epítopos na proteína S? Tá? Essas mutações acontecem em 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Às vezes mais, às vezes menos. Mas então, assim, eu continuo tendo outros alvos que, se não vai prevenir a infecção, ele vai me ajudar a gerar uma resposta imune. Então, o que nós vamos ver, e vamos ver isso seguidamente, pessoal, é que a Covid vai se transformar também numa doença crônica, numa doença pandêmica, né? Porque ela vai ficar circulando. Ela vai ficar circulando. Ah, mas eu já tenho anticorpos. Bom, eu já tenho anticorpos, eu posso me contaminar e eu vou gerar vou ter uma doença mais benigna. Tá? É claro que quando eu tenho essas variações, pode ser que ocorra algo que não ocorreu, nenhuma dessas cepas escapou do sistema imunológico. O que quer dizer isso? Ele se modificou tanto que não mais se parece com o vírus original. Tá? Isso não aconteceu com nenhuma dessas cepas. Tá? Com nenhuma dessas cepas. A gente tem outras doenças, por exemplo, HIV. Eu tenho HIV 1 e 2. Dengue, eu tenho dengue 1, 2, 3 e 4. Tá? Essas modificações virais, elas acontecem o tempo todo. Não é a nossa expectativa no caso da Covid. No caso da Covid, essas modificações que vão, ainda o nosso sistema imunológico vai conseguir atuar sobre elas. Então, a gente consegue dizer que, quando nos perguntam, né, o imunoSCOV-19 detecta as variantes, né? Ele detecta a imunidade às variantes. Isso estaria correto? Sim, porque tu imagina o seguinte, se eu estou detectando 50 anticorpos diferentes, talvez eu perca 1, 2 ou 3 ou epítopos. Os outros epítopos eu vou continuar detectando. Né? Então, é importante que a gente entenda que ter essa imunidade não é... Por isso que, às vezes, eu critico, por exemplo, os ensaios que focam apenas uma determinada região. Né? São os ensaios chamados neutralizantes. Né? Eles focam somente numa região. E a gente sabe que, além dessa região, além desse receptor bind domain, que é o pedacinho que está exatamente se ligando lá na célula, a gente sabe que tem outros epítopos, tem outras regiões que são também fundamentais para evitar que o vírus, para neutralizar o vírus, para que o vírus não entre para dentro da célula, tá? E também para ajudar o sistema imunológico a montar essa resposta, que é uma resposta sempre policlonal. São várias coisas, várias células que são ativadas no nosso organismo. Então, essa resposta é a resposta que vai, sim, nos proteger. E que, se eu vou pegar a doença de novo, tá? Eu vou pegar essa doença, mas de uma forma branda, tá? De uma forma mais benigna. Eu não vou ter tantas mortes, eu não vou ter tantas hospitalizações, né? Mas detectar a presença do vírus, nós vamos, principalmente usando técnicas como, por exemplo, PCR, que é uma técnica super sensível, né? E que não detecta o estado, se o vírus está viável ou não, eu vou continuar tendo e vou continuar detectando. Mas o importante, o que é? Que a gente gere, sim, essa resposta humoral e, algumas vezes, a resposta celular, né? Ou as duas juntas, e essas respostas que vão nos proteger dessas próximas infecções e dessas próximas variantes que vão surgir, pessoal. Não, agora tem a cepa Epsilon. Vai acabar as letras gregas, né? Vão ter que voltar ao esquema anterior de classificação. Ótimo. Bom, Fernando, tem alguma coisa para adicionar? Nós temos 5 minutos e algumas perguntas aqui. Qual é o tempo que a maioria das pessoas que tiveram Covid continuam com a imunidade? Do que depende? Boa pergunta. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta que várias pessoas fizeram, tá? E é uma coisa importante. Quando a gente começou essa história de anticorpos para Covid,
a gente tinha uma noção errada de que a resposta imune decaía rapidamente. E isso era por quê? Porque estava se usando o alvo errado, estava se usando a proteína N, que ainda se usa, ainda tem ensaios que utilizam essa proteína, ainda utilizam a proteína N, que não me dá nenhuma informação do ponto de vista de imunidade. E esses anticorpos, eles decaem rapidamente. Então, assim, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pacientes com mais de 1 ano de evolução que continuam com níveis elevados de anticorpos. Publicação recente mostrou que a meia-vida, quer dizer, o tempo para os anticorpos decaírem a metade, né, é 120 dias quando eu meço anticorpos contra a proteína S. Então, a gente sabe que a resposta imune, ela é duradoura. Ela é duradoura, ela vai permanecer nos protegendo por longo período de tempo. Uhum. Ótimo. Bom, vamos lá. Acho que dá tempo para mais um. O pessoal perguntou sobre imunidade cruzada, mas se assistir ali no início, né, do vídeo, já foi falado um pouco sobre isso. Pessoal, é importante da gente saber que o que a gente ainda não sabe, é qual é o nível que vai me eu sei o que eu espero de resposta imunológica, tá? Mas eu não sei. Então, o número que a gente sabe hoje, tá, é que nós temos pacientes reportados que tinham 97 unidades, pegaram Covid e tiveram Covid grave. Tá? Esse é o paciente que a gente tem reportado com o nível mais alto que desenvolveu uma Covid grave. A gente tem vários pacientes que tinham imunidade acima de 137 e mesmo assim pegaram a Covid. Né? Tiveram PCR positivo e uma doença branda. Então, isso que é importante que a gente tenha bem claro e bem estabelecido. Que eu ter esses anticorpos não quer dizer que eu não vou desenvolver uma doença, mas é uma doença branda, é uma doença leve, né? E a PCR positivo, claro que a gente não sabe como é que essa doença vai evoluir, né? Com o passar do tempo. Uhum. Temos 3 minutos. Temos uma pergunta aqui, Fernando. Perdi ela. Vamos fazer um teste de interpretação. Fiz o Imunoesse Covid-19, deu 70... Ui, não veio a pergunta. Se o Imunoesse Covid-19 deu 70 deu 79. 79 unidades. Isso. Não tem imunidade. Isso é nível de resposta cruzada nível 1, não é aquele 137 que é 97,5% dos pacientes pós-Covid desenvolveram. Então, isso não é uma resposta imunológica compatível com a pós-Covid. Uhum. Fernandinha, vamos terminar, porque senão nós não vamos gravar, Fernandinha. Combinado. Fecha a bodega aí. Então tá, gente, eu acho que é isso. Tava buscando mais pessoal. perguntas, mas depois a gente responde mais no feed. Combinado, Valeu. Fernando? Tchau, tchau, querida. Então tá, obrigada, Fernando. Obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu. E aproveitem depois, quando terminar, para compartilhar, passar adiante esse conteúdo aí, tá bem? Obrigada, Fernando.